Entenda e busque por essa mudança. Atinja esse nível de plenitude em Deus. E eu tenho certeza que tudo, absolutamente tudo, que você sonha, você vai viver. E entenda uma coisa, o nível de ansiedade, de preocupação, de desespero vai diminuir para zero. Deus te coloca, Deus te leva, Deus te coloca lá de uma forma que você não consegue nem explicar. Quando você vê, você fala, pô, cheguei. Nem se eu quisesse, eu conseguiria chegar. Isso é coração, isso é relacionamento. Deus abençoe a todos. Coloque as mãos no coração, com os olhos fechados. Ó Deus santo e poderoso, meu Senhor, em oração na Tua presença, em primeiro lugar, Senhor, nós te agradecemos. Obrigado. Obrigado, meu Deus, por estar aqui. Obrigado, meu Deus, por estar na Tua presença. Senhor, assim como diz, meu Deus, a Tua palavra, eu amo os que me amam e os que me buscam na madrugada me acharão. Senhor, aqui estamos nós, meu Deus. Meu Pai, nesta madrugada, na Tua casa, na Tua presença, meu Deus, porque nós entendemos, meu Pai, a importância da Tua presença, a importância, meu Deus, de sermos cheios do Teu Espírito Santo, de sermos renovados, meu Deus, com a Tua presença. Porque por mais habilidosa que uma pessoa seja, por mais capacidade que ela tenha, meu Deus, por mais, meu Deus, que ela tenha conhecimento, que ela conheça pessoas, que ela tenha network, meu Deus, sem a Tua presença, sem a Tua direção, sem o Teu Espírito, meu Deus, tudo aquilo é perdido. E eu peço, ó Deus Espírito Santo, que o Senhor venha derramar sobre nós esta unção, este poder, esta autoridade, nos ajudando a crescer, avançar, evoluir, desenvolver, meu Deus, e chegar, Senhor, em todos os níveis que o Senhor quer que cheguemos. Meu Pai, nos ajuda a entender, nos ajuda a ver, Senhor, aquilo que não estamos vendo, nos ajuda, meu Deus, a ter essa, meu Deus, revelação, Senhor, de forma, meu Deus, detalhada, específica, Senhor, meu Deus, para que cada passo, cada decisão, meu Deus, tudo aquilo que fizermos, meu Deus, que o Senhor possa confirmar, que o Senhor possa conduzir, que o Senhor possa dirigir, meu Deus, se em algum momento, meu Pai, nós dermos um passo, meu Deus, e o Senhor não estiver naquilo, Senhor, que o Senhor coloque luz nas nossas trevas, e que o Senhor nos ajude, meu Deus, a tomar, meu Pai, a melhor decisão, meu Deus, a nos posicionarmos, meu Deus, em conformidade com a Tua palavra. Meu Deus, nos ajuda. Senhor, nós queremos Te agradar, andar, meu Pai, em conformidade com a Tua palavra. E eu peço a Deus Espírito Santo, dirija, conduza esse trabalho. Senhor, nós estamos aqui agraciados, meu Deus, nesse projeto Casa Firme, 25 horas de oração, de adoração. Meu Deus, obrigado, Senhor. Meu Deus, obrigado, meu Pai, porque nós passamos um pequeno período aqui, Senhor. Eu vou passar aqui um período de 1 hora aqui em cima deste altar. Estive às 7 horas da manhã, 2 horas, meu Deus, neste altar. Meu Deus, mas são 25 horas. Meu Pai, o período, meu Deus, de tantas orações que eu recebi por todos os intercessores que passaram aqui, meu Pai, não se compara, meu Deus, a esse período, meu Pai, de 2 horas, meu Deus, que eu estive aqui, Senhor. Obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor. E eu peço que o Senhor sustente, ó meu Deus, sustente cada intercessor, meu Deus, intercessores que estão no templo, intercessores que estão à distância, ó meu Deus, na igreja virtual, pessoas, meu Deus, que acompanham à distância, meu Deus, que estão orando, que estão intercedendo, meu Deus, que estão aí, meu Pai, vivendo essa fé, Senhor. Eu peço, sustenta cada uma dessas pessoas e que todas elas, meu Deus, sejam recompensadas, honradas,
favorecidas, ó meu Deus, pelo Senhor, e que essa glória, ela seja completa, plena, na vida de todos nós, meu Deus, em nome de Jesus. Assuma o controle desse trabalho, dirija, e que todos nós possamos sair daqui recompensados, cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amém, e graças a Deus, em nome de Jesus, amém. Sente-se por gentileza, em nome de Jesus. Eu sei que o horário é um horário desafiador. Se você em algum momento sentir que há necessidade de ficar em pé, de beber uma água, fique à vontade, mas não, eu só peço para que você tenha o cuidado, o zelo, de não estar aqui e perder a oportunidade de absorver uma palavra que pode transformar a sua vida. Tudo depende da sua fé. Não perca, olha, eu estou com sono, eu estou cansado, meu corpo está, levante, fique em pé, beba uma água, não, eu vou, levante, faça, porque eu penso que é um desperdício estar aqui e não aproveitar um momento como esse. Amém? Eu gostaria de ler aqui algumas referências muito importantes e que vai trazer muita revelação para cada um de nós. Sabemos que tudo aquilo que uma pessoa se envolve, tudo aquilo que ela vai fazer, ela precisa ter um certo conhecimento. Digo que inicial ela precisa ter. Se você considerar todas as pessoas que hoje têm 5 ou 10 ou até 15 anos de habilitação, você vai ver que essa pessoa ela tem uma habilidade adquirida com experiências ao decorrer de uma história ali. Só que a primeira vez que ela pegou aquele carro e que ela foi dirigir o veículo sozinha, sem nenhum instrutor, e não tendo ali nenhum recurso para que em algum momento ela pudesse ter o carro parado pela outra pessoa e não por ela, ela começou a ver o quanto a necessidade de desenvolvimento dela era maior do que aquilo que ela mesmo talvez imaginava. E todos nós, quando chegamos a Cristo, nós recebemos uma porção de fé. Recebemos uma porção de fé. E essa porção, ela foi confiada em nós. Repete assim comigo: a minha vida é um solo fértil. A sua vida é um solo fértil. Seja para o bem e seja para o mal. Você vê que quando uma pessoa ela quer ser criativa para o lado mal, para o lado negativo, você vê que as pessoas criam coisas, pensam em coisas para roubar, para criar, você fala assim, como que essa pessoa teve a criatividade para isso? Porque aquela pessoa que criou o sistema do Pix, ou criou o banco, criou o sistema de segurança, usou N desenvolvedores, uma estratégia, uma equipe para inibir possíveis erros. Aí veio uma equipe de pessoas totalmente mal intencionadas, estudaram em cima do estudo de alguém para coibir e quebrar, encontrar brechas, para conseguir fazer usufruto daquilo. Você vê que as pessoas são criativas. Você vai prosperar, você vai frutificar de um jeito ou de outro. A escolha, quem faz, somos nós. Por isso que nós temos que ter essa consciência. A sua cabeça, a sua mente, ela deve estar totalmente alinhada com Cristo, com o Senhor. Porque esse alinhamento vai fazer com que você produza o certo, produza o correto.
Para você ver que quando uma pessoa ela está em Deus, ela é honrada de um nível, de uma forma, que ela talvez não consegue reconhecer nela, não consegue ver nela capacidade, não consegue ver nela como aquilo está acontecendo por intermédio da vida dela. Não sou eu. Não sou eu. O que Deus está fazendo na minha vida, não sou eu. Mas você vê também que quando uma pessoa, ela é possuída pelo mal, e ela dá lugar àqueles pensamentos e sentimentos, ela é capaz, uma pessoa, por exemplo, quando ela está com raiva, você já parou para analisar? Quem aqui já ficou com raiva alguma vez? Já? Nossa, tudo isso? Meu Deus! Vamos lá. Você parou para analisar quão criativo você ficou? Hã? Você ficou criativo ou não ficou? Você falou, pronto, virei perito, estou profissional. Em poucos minutos, fiquei tão bom. Você começa a pensar em coisas para prejudicar a outra pessoa com um nível baixo que você fala assim, nem eu imaginei que eu tinha essa capacidade. Foi algo que você foi alimentando e nutrindo. E quando você alimenta algo, você começa a explorar um território que não tinha sido explorado ainda. Só que é tão interessante que esse território, ele é muito mais amplo, ele é muito mais vantajoso quando você está em Deus. Porque as pessoas acabam se prendendo naquilo que elas talvez julgam ser mais fácil, porque muitos não estão abertos a seguir regras, a se estabelecer em padrões e a mudar a sua mentalidade. Porque quando nós decidimos seguir a direção do Senhor, não é mais o que eu penso, não é mais do meu jeito, não é mais como eu quero, mas sim como a Bíblia está dizendo que eu tenho que fazer. E é aí que entra os conflitos e os confrontos. Quando você vai lembrar, os mais antigos aqui, quem lembra aqui quando não tinha o carro flex e fizeram aquela adaptação brasileira para o carro a álcool? Quem lembra? Lembra disso? Para o carro funcionar bem, o que tinha que fazer antes? Deixar ligado, deixa ele esquentar. Era ou não era assim? A hora que ele esquentar, ele vai. Não, mas ele ligou, vamos embora. Como que ele ia? Ele não ia dando soquinho? Ia ou não ia? Vai. Não, ele vai, uma hora ele esquenta, né? Uma hora ele esquenta. Mas quando ele esquentava, ele ia embora. Ia embora. Ao decorrer do tempo, aquele carburador, aquele sistema que foi projetado para receber um tipo de combustível, atingia um nível de corrosão muito maior, muito mais agressivo, porque ele não tinha sido preparado para receber aquele tipo de combustível. E ele tinha, de uma certa forma, uma vantagem, porque o etanol era mais barato, mas uma desvantagem quando tinha que fazer a substituição de uma peça, de um cabeçote, ou de um bico ejetor, ou de qualquer outro sistema que era corrompido por conta daquele combustível. Mas na cabeça de muitas pessoas, a vantagem inicial, ela é superior. Mas na ponta do lápis, quando uma pessoa não pensa, repete comigo, quando uma pessoa não pensa, o corpo padece. O corpo padece. Final das contas, saía muito mais caro e de uma forma assim, muito mais aberta, acabava se perdendo mais do que ganhando.
se perdendo mais do que ganhando. Mas na cabeça da pessoa era o quê? Uma mega ultra de uma vantagem. E o que acontece hoje quando a gente fala da fé? Porque existem vários lados para você obter resultados, não existem? Várias maneiras. Para você enriquecer, várias maneiras. Para você prosperar, várias maneiras. Só que quando a gente se fala da fé, e a gente fala de receber uma glória tão grande de Deus, só existe um lugar. Então, com Deus, não adianta você comprar um aparelho, ou fazer uma adaptação, ou criar um recurso, para tentar, mesmo que ali aos trancos e barrancos, você conseguir fazer aquilo funcionar. Não vai funcionar. Ou você tem um coração certo, puro, um coração que agrada a Deus, ou não vai fluir. Não adianta. Não vai funcionar. Você vê que por muito tempo as pessoas investem, tentam fazer coisas que elas sabem que não vai funcionar. Existe uma visão acerca de acreditar em coisas. Tem coisas que você, como o próprio Thomas Edison, que investiu mais de 1.200 vezes para fazer a lâmpada funcionar. Mas era um projeto e uma convicção, não era uma loucura em cima de uma insensatez. Ele acreditava em algo. E ele investiu em algo. O ruim é quando se já existe um padrão, existe uma direção para aquilo, e as pessoas ficam tentando mudar aquilo que já existe. É interessante que, quando nós falamos de Abraão, nós nos encantamos só de ouvir falar que Abraão foi o pai da fé. Poxa, pai da fé. Passou tantos anos. Talvez hoje nós não usamos tanto essa expressão como pai da fé no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Mas talvez só mudou a expressão. Mas hoje nós vivemos pela fé. E a atitude de Abraão foi um padrão que veio e foi definido e veio sendo seguido de geração em geração. E aqueles que seguiram, repete assim comigo, foram honrados, foram abençoados. Aqueles que não seguiram foram amaldiçoados. Viveram totalmente o oposto daquilo que Deus queria fazer na vida deles. Aquilo que Deus queria fazer. Porque a escolha e a decisão foi outra. Seguir um outro caminho. Seguir uma outra direção. Quantos aqui já foram corrigidos na infância, de chinelo, de cinta? Você apanhou uma vez só? Hã? Você foi reincidente? Tem gente que fala assim, eu não fui reincidente, eu fui reincidente. De um nível bem hard de reincidência. Mas você nunca aprendeu? Não aprendi, mas eu não sei, eu fazia de novo. Você não pensava? Não sei, quando eu vi eu tinha feito. Mas o quê? Como que você parou? Como que você parou de fazer? Você falou assim, chega, não vou fazer mais isso. Ela estava doendo. Estava doendo. Aquilo estava me depreciando, estava me ferindo. Eu não estava mais suportando aquilo, ok. Então, se entende que muitas pessoas vão até quando dá. É ou não é? Tem gente que até quando dá a gente vai. Não é? Até quando dá a gente vai. Fulano, troca aquela lá, aquele negócio está caindo ali, ó, aquela fita isolante amarrada. Não, deixa ali, daqui a pouco a gente arruma isso. Mas está 3 anos assim? Não, mas a hora que estiver caindo, a gente troca.
E isso não é um padrão apenas em um objeto, em alguma outra situação. Isso é um padrão na mente da pessoa estabelecido. E aquilo não é apenas naquele objeto, naquele ponto específico. Aquilo é na cabeça dela, na vida dela, para tudo. Para tudo. E quando nós entendemos o que Deus quer de nós, você dá a resposta certa. Por exemplo, muitos estão aqui. Quem está cansado aqui? Você está cansado? Fala para mim que você não queria estar na tua cama. Olha só, eu ouvi até um louvor com muita motivação. Você queria estar na tua cama. Acho que tem até uma criança deitada ali, ó. Olha lá. Queria estar na minha cama. Eu queria estar. Não é um investimento? Não é um investimento? Alguém vai poder tirar de você esse investimento? Ninguém vai poder tirar de você. É um plantio que vem com o seu DNA, com as suas digitais. Aquilo vem ali para você como uma recompensa. Ninguém tira isso de você. Ninguém rouba isso de você. Mas quando uma pessoa entende, ela faz. Uma pessoa entende, ela faz. Ela se sacrifica, ela faz. Só que tem gente que ela espera no último para fazer. Ela até consegue. Ela até consegue. A gente fica olhando, né? Tem muita gente que, quando a bispa veio para São Paulo, criticaram a bispa por tudo aquilo que ela, pela ousadia dela, de seguir o que Deus havia colocado no coração dela, criticaram e criaram situações assim para prejudicá-la. E de uma forma assim, muito sutil e humilhante para essas pessoas, tiveram que reconhecer que a bispa é uma mulher corajosa. E sabe o que eles tiveram que falar com a sua própria boca? Muitos. Ela é uma desbravadora. Olha só. Então quer dizer que se eu não tivesse vindo, se eu não tivesse acreditado, eu teria me tornado igual a vocês, covardes, fracos, que acreditam que são dignos de alguma coisa, alguém lhe deve alguma coisa. Não. Eu sei o que Deus tem comigo. E quando você sabe o que Deus tem com você, você não fica dependendo de aprovação de pessoas. Você obedece e pronto. Você segue e pronto. Acabou. Não, mas olha, é porque assim, tem que entender que algumas coisas, não tem algumas coisas, eu sei o que Deus tem comigo. É tão interessante que Jesus foi tão decidido. Quando Jesus chegou no Getsêmani e passou toda aquela pressão, e ele orou e disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. O Pai passou, não? O Pai permitiu que ele perpassasse por aquela situação. Jesus sabia já que ele ia morrer? Sabia. Sabia que ele ia morrer. E considerando todo o histórico de crueldade que aquele povo tinha, que eles agiam, Jesus já sabia que o que ele iria enfrentar não seria fácil. Seria desafiador. Só que olha que coisa, em algum momento nós vemos Jesus tentando fugir, se esconder, ou tentando negociar com Deus, porque ele orou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ainda a Bíblia diz, acho que está em Lucas, se não me engano, Lucas 22, 44, alguma coisa assim, que diz que quando ele estava na situação, ele orou ainda mais intensamente. Ele orou ainda mais intensamente pelo nível de dor, de pressão,
mas em nenhum momento ele hesitou. Agora vamos lá, olha que coisa interessante. Quando a gente fala de relacionamento com Deus, a gente tem que ter uma maturidade para entender muita coisa. Lucas 22, 44, na ACF. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Olha só, o nível de agonia, de dor, tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Quando a gente entende verdadeiramente aonde estamos e aonde Deus quer nos levar, nós não vamos nos importar mais com o que nós tivermos que passar. Independente. Jesus, ele é o nosso modelo. Só que nós podemos pegar vários outros, o próprio Paulo, que foi apedrejado quando pregava o evangelho e foi deixado como morto fora da cidade. E após ter acordado daquele desmaio de ter sido apedrejado, ele limpou a sua roupa e disse: pronto, vamos pregar o evangelho. Você está maluco? Rapaz, você acabou de acordar. Você levou várias pedradas e essas pedradas deixou você inconsciente. Você está ficando louco? Não, eu tenho consciência. Eu vou cumprir com o meu propósito. E talvez essas pedradas, elas são simbólicas para cada um de nós nos dias atuais. E analisa quantas situações. Agora sim, você sabe aonde você está? Porque isso é um ponto importante. Você tem que ter essa consciência. Você sabe onde você está? Não é a igreja. Não é o local físico. Não. Espiritualmente, você sabe onde você está? Você sabe quem você é em Deus? Porque Deus vai apertar e vai nos colocar em situações que nós estaremos aptos para dar uma boa resposta ou seremos ali subjugados por aquela pressão e aquela situação. E aonde muitos acabam dando uma resposta errada. Mas considerando você sabe onde você está? Qual é o seu nível de relacionamento com Deus? Porque existem várias pessoas. Você vê que nós temos situações assim, por exemplo, imagine você tem todo um aparato aqui da igreja. Você tem bispo, tem pastor, tem a bispa, tem culto, tem programa, tem toda uma estrutura. E tem gente que mesmo assim não assiste, não leva a sério. E diz que tem um relacionamento com Deus. Se você for levado para um lugar, no meio do nada, aonde não tem internet, aonde não tem estrutura nenhuma, você ainda mantém a sua fé? Você ainda se mantém em Deus? Você ainda se mantém com essa integridade tão firme e forte como você está aqui no momento do clímax desse louvor, da adoração? Você está ali, você chora, aí aquilo te emociona, você vai ter a mesma atitude? No meio do nada, talvez sem comer, sem beber, com frio, com sono, você vai ter o mesmo nível de entrega? É uma coisa de se pensar. Porque muitos, com pouco que perde, pouco que ficam sem, eu já atendi pessoas que ficavam, quer ver, olha, eu vou fazer a pergunta aqui. Quem aqui tinha esse comportamento, quando ficava sem dinheiro, ficava triste? Tem alguém aqui? Tem alguém? Olha lá. Ficava triste.
Eu não estou dizendo, porque você tem momentos, situações, às vezes você vai receber daqui 3 dias, ou fez uma programação, fez um investimento, ou fez alguma coisa, tal, e talvez assim, não, eu estou sem, não é porque está faltando algum, você está conseguindo entender? Não é porque está faltando alguma coisa na geladeira, não é porque eu estou desesperado para pagar, eu não tenho ali, eu estou triste. O nível de dependência, de entrega, aonde está aquele coração, não é em Deus. E aí você vê o quanto muitas pessoas acreditam que estão, mas muitas não estão. Qual é a capacidade que você tem para perdoar alguém? Para liberar perdão para alguém? Ou para pedir perdão por algo que você fez? Que você talvez no impulso, ou em algum momento, agiu, se precipitou, ou fez intencionalmente mesmo, mas reconheceu que errou, e chegou até aquela pessoa e disse, olha, fulano, eu errei mesmo. E eu não fiz sem querer não, eu fiz com intenção, porque naquele momento eu fui dominado por um sentimento de raiva, de revolta, e eu fiz aquilo intencionalmente, mas eu me arrependi. Eu peço perdão para você. Ah, não, isso é muito humilhante. O que aquela pessoa vai pensar de mim? Tá? E o que Cristo está pensando de você? Você consegue entender? O que Cristo está pensando de você? Porque ou eu trabalho a minha vida para ter um relacionamento com Ele, ou não. Eu trabalho ou não. Porque o tempo todo, quando uma pessoa, um homem, por exemplo, ele tem interesse em uma mulher, e se existe algo ali a mais de ser só aquele interesse de estar com aquela mulher, mas existe uma paixão, um desejo físico muito forte, ele vai fazer o que for preciso. O que for preciso. O que for preciso. Ele vai se humilhar se for preciso. Porque o desejo dele está controlando ele. Você está conseguindo entender? O desejo está controlando ele. Está levando ele a chegar num nível que a pessoa fala assim, poxa, agora eu tenho o que eu quiser dessa pessoa. E literalmente, muitos vivem controlados pelo sexo. Muitos. A mentalidade, a cabeça, o espírito, a vida, é só aquilo. E aí você fala assim, essa pessoa não pensa em alguma outra coisa, não tem nada, é só isso. Tem gente que a carne dela está ali para tudo. Ela é controlada por aquilo. E ela faz tudo para aquilo. Aí, analisa. Como tem pessoas que faz isso para bebida, como tem pessoas que faz isso para drogas, como tem pessoas, aqui na região da igreja mesmo. Você ajuda, direto a gente vai passar. Para que você quer o dinheiro? Não, eu quero o dinheiro para roubar, para usar droga. Ele falou assim, é melhor pedir. Melhor pedir. Eu estou pedindo. É para usar droga. É para eu beber. Não, eu não vou comer não, eu vou usar droga mesmo. É para isso que eu estou pedindo. Eu prefiro pedir do que roubar. A pessoa, ela se deixa levar de um nível tão intenso, que é aquilo que eu falei no início. A pessoa, ela se especializa para o lado ruim, para o lado mal, e não se aperfeiçoa na fé, que pode levar ela a viver uma vida de liberdade e prosperidade. Do jeito que ela está tendo, ela pode ter prosperidade, mas ela não tem liberdade. E o que as pessoas mais querem hoje? Liberdade. Você vê que tem gente que tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada. Estão vivendo uma vida totalmente alienada. Alienada. E aí ele construiu a vida dele em meio a um monte de lixo, só que por ele estar tão envolvido, ele não consegue sair. Ele não consegue sair. Quando você trabalha a sua vida
para se relacionar com Deus e construir uma vida sólida em Deus. Você tem uma paz que a Bíblia diz em Filipenses, a paz que excede todo entendimento e guarda o seu coração. Você é elevado por um nível que você é aquele tipo de pessoa que não se preocupa mais com determinadas coisas. Você quer viver o seu propósito. Você quer viver aquilo que Deus tem para você, porque a glória de Deus é tão grande na vida daquelas pessoas, que elas não conseguem mais viver fazendo segregação, ou tentando fatiar coisas, para que, não estou dizendo que você não tenha que ter prosperidade, que você não tenha que ter riqueza, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a mentalidade da pessoa, ela está num nível tão grande, tão superior, que algumas coisas se tornam supérfluas para ela. Supérfluas. Coisas que, como o próprio reinado de Salomão, prata e ouro eram coisas comuns, corriqueiras. Comum. Prata e ouro é como se fosse coisas que estão jogadas por aí, olha, estão aí, prata, ouro, é comum. A mentalidade daquela pessoa muda. O espírito muda. O caráter muda. E uma pessoa que vive assim, ela vive num nível de alinhamento tão grande com Deus, que ela entra num ponto que a bispa fala muito. Repete assim comigo. Por mais que uma pessoa não queira mudar, eu foco na minha mudança. Mesmo que essa pessoa não mude, não me importa. Eu estou tão pleno. Poxa, mas olha o que ela fez, olha o que ela falou. Ah, ela dá o que tem. Não é assim? Ela dá o que tem. Ela está dando o que ela tem, eu não tenho. Não, mas aí, como considerar? A Bíblia diz que se alguém lhe ferir uma face, o que você tem que fazer? Eu tenho que acertar um murro. Se a pessoa me bateu com a direita, eu tenho que bater com a esquerda nela. É isso que a Bíblia diz? Hã? O que a Bíblia fala? Você tem que virar. Mas, pô, como virar outra? Ela que me bateu. Ela que me feriu. Como que eu vou virar e eu ainda tenho que virar? Olha só como que a Bíblia é. A Bíblia diz que você ainda tem que fazer o quê? Oferecer a outra face. Meu Deus! Eu dei um exemplo aqui na segunda-feira, que eu ainda falei, e na segunda, eu cheguei em São Paulo em 2008, no finalzinho de 2008, eu fiquei dia 13 de dezembro, olha, eu não esqueço, foi tão forte para mim. Eu fui no Shopping Center Norte com a Ana Paula, eu lembro que eu tinha um Polo 98, e eu parei com esse carro, porque o Center Norte, quem já foi no Center Norte sabe que é uma delícia para estacionar, né? É uma delícia, desde sempre. Parei, estou esperando uma vaga, e aí veio um carro na frente assim, ó, parou, deu ré, saiu, e eu, na hora, falei, vou colocar o pisca-alerta aqui, que a pessoa que vai vir já vai saber que eu estou aqui, né? Pronto. O carro saiu, o Filho de Deus, do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, cheio do Espírito Santo, entrou com tudo na vaga. Na hora, eu lembro que eu arrepiei, eu falei assim, meu Deus do céu, não faz isso comigo. Não faz isso comigo. Acho que se eu tivesse por isso que a gente costuma dizer, né, tem coisas que Deus não permite. Né, que se eu tivesse alguma coisa no carro, acho que até uma chave de fenda eu tinha saído. Eu tinha riscado o carro dele inteirinho. Ou eu tinha, ainda na hora, eu falei assim, ainda falei para a Ana Paula, eu vou parar o carro aqui, e quando ele for tentar sair, ele não vai conseguir sair. Ele não vai sair.
E aí você fala assim, repete comigo assim, ó, em alto som, um coral. Tipo assim, a pessoa dá o que ela tem. O que que eu tinha? Nada. Eu virei outra face? Eu peguei uma outra face. A face possuída pelo mal que queria me vingar daquela pessoa. Essa foi a face que eu peguei. Mas não a face que o Senhor estava dizendo que eu tinha que fazer. E aquilo eu me amarguei, eu me azedei, eu me entristeci. E eu fiquei horas ali ainda remoendo aquele sentimento. Remoendo aquele sentimento. Remoendo aquilo, sabe? Corroendo aquilo, me consumindo. Me consumindo. E aí, a gente começa a entender, você vai amadurecendo, você vai entendendo, você vai vendo as coisas, você fala assim, espera um pouquinho, será que aquele cara era crente? Não, não sei. Mas se ele era, quem era? Quem tem mais responsabilidade? Quem tem luz? Quem tem conhecimento? E aí a hora que você começa a querer se esconder, sabe? Ficar, meu Deus, que vergonha. Que vergonha. E ainda a minha esposa, sabiamente, eu disse ainda que aquele dia ela fez aquilo só para me ferir, não foi para me ajudar. Ela falou assim, e se foi Deus que mandou esse cara entrar? Eu falei, isso não é uma coisa que se fala num horário como esse. Numa hora dessa você não fala um trem desse, eu falei para ela. E se foi Deus que fez aquele cara entrar? Só para ver como que você ia agir. Eu falei, pronto, errei. Se foi Deus, acabou. E ela falou assim, tá, e se foi o diabo? Por que você não repreendeu? Pois bem, você vê que quando uma pessoa ela faz escolhas, ela tem que arcar com as consequências. Quando eu saí de lá, eu disse assim, tomara que batam nesse carro. 3 dias depois, quem que bateu o carro? Eu. Eu bati o carro. Eu amaldiçoei. Ainda, quem estava aqui às 19h30 no culto do Bispo Fernando, ouviu ele falar sobre as palavras. Você tem que dar conta delas. Eu bati o carro 3 dias depois. O carro da pessoa nem riscou. Riscou o para-choque. Ela falou, não, se polir, sai. Aí a pessoa falou assim, mas o seu prejuízo eu não vou ficar, porque você que bateu em mim. Eu falei, não, você está certo. Ficou R$ 1.750. Agora pensa, há tantos anos atrás, vê se isso não era um valor caro. Ou eu entendo sobre o que é Deus, quem eu sou, aonde eu estou e aonde eu posso chegar, ou eu vou viver sofrendo à margem de tudo. À margem de tudo. Nós temos que ter uma mentalidade que, literalmente, aqui em Números 13, versículo 32 da NVI, diz assim, ó, e espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram, a terra para o qual fomos em missão de reconhecimento, devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Espalharam entre os israelitas um relatório, repete assim comigo, negativo. Um relatório negativo. Poxa vida. Um relatório negativo. Repete assim comigo, se os teus olhos forem bons, o que diz? Todo o teu corpo terá luz. Mas aí,
Qual é a minha escolha? Porque na teoria, as pessoas escolhem um lado, qual que é o lado que elas escolhem na teoria? Sempre que elas escolhem. Até aquele que é mau, ele fala que ele é bom. Até aquele que erra, ele fala que quando ele errou com uma boa intenção. É ou não é? Não, a minha intenção era boa. A minha intenção era a melhor. Não é assim? Só que a fé, ela constitui por atitudes e obras. A fé sem obras, ela é morta, não é? Então, por que eu segui naquele? Não, mas o senhor tem que entender que existem vários fatores. Não tem vários fatores. O único fator tem quando Deus disse para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar onde eu lhe mostrarei. Ele foi. Ele não questionou, ele foi. Ele seguiu. Ele obedeceu. Ele não hesitou, ele não titubeou, ele não deu margem para nenhum outro caminho, nenhuma outra alternativa a não ser seguir o que Deus tinha com ele. A seguir. Talvez hoje você está com tanta estrutura hoje. Talvez você já até assistiu o programa Mudança de Vida hoje, que saiu agora, quentinho, há 2 horas atrás. Já assistiu o programa. Já ouviu o programa. O canal do YouTube tem quase 16 mil vídeos. Você pode buscar lá temas e assuntos variados para atender ali uma situação específica na sua vida. Está lá. Está lá. À disposição. Mas, quando você se relaciona com Deus de verdade, você há de convir comigo que você não precisa de muitas coisas? Você não precisa de muitas coisas. A gente ouve as pessoas falando, nossa, porque você tem que fazer teologia, porque você tem que fazer doutorado, você tem que fazer mestrado, você tem que fazer bacharelado, e isso, aquilo outro, tal. A bispa não fez nada disso. Ela não fez nada disso. E para quem não sabe, a bispa nem terminou a escola, ela fez supletivo para terminar. E eu digo para você, na igreja nós temos jornalista, tem pessoas aí gabaritadas, preparadas para dar um suporte violento. Quando um texto como esse chega para a bispa, muitas vezes, aqueles que estão preparados, treinados, para evitar que esses erros cheguem, nem vê, quem vê é ela. Fala, gente, ninguém leu isso? Tem um erro de português aqui. Olha, uma vírgula está no lugar errado. Algo está aqui. Quantas pessoas leu? Bispa, 2, 3 pessoas. Mas ninguém leu, ninguém viu, ninguém entendeu. Uma mulher que não teve estudo, praticamente, e veio de uma vida desafiadora. Só que existe algo que faz a diferença. É a pessoa saber onde ela quer chegar. E se você perguntar para a bispa, ela sabe detalhar para você muito bem aonde ela quer chegar. Ela sabe detalhar para você. Mas só consegue fazer isso quem sabe onde está. É que nem um GPS. Se você está aqui, você vai para qualquer lugar, ele vai pedir a sua localização atual. É ou não é? Se você não souber onde você está, qualquer lugar é um lugar. Qualquer lugar é um lugar. Ele precisa saber onde você está. Opa, onde você está? Como que é o seu caráter, seu coração, a sua vida? É assim? É, ok. Então tá bom, o caminho para você é esse. Só que existe uma longa transformação aqui nesse caminho. Mas o caminho é esse. Muitos não estão dispostos. Muitos não estão dispostos. E é tão glorioso você poder ver que quando a gente vê os testemunhos de pessoas que estão na igreja há muito tempo, você vê a expressão assim, 1 ano é melhor
do que o outro? Por que um ano é melhor do que o outro? E às vezes as pessoas assim, poxa, um ano é melhor que o outro, eu não comprei ainda a minha BMW X8, eu ainda não comprei o meu jatinho, eu não comprei ainda o meu helicóptero, eu ainda não comprei a minha ilha. Não, eu ainda não adquiri, então eu acho que a minha vida ainda não está como eu queria estar, que ela estivesse. A pessoa chegou doente, enferma, com problemas psicológicos, mentais, na saúde, em tantas situações. E ela vem passando por um processo de transformação, e se ela for direta e específica, ela vai ver que um ano tem sido melhor do que o outro. E cada ano tem sido uma preparação, uma base, para que ela viva tudo aquilo que Deus tem com ela, não aquilo que ela quer. Porque isso é um diferencial também. Tem coisas que Deus tem comigo, tem coisas que eu quero. É ou não é assim? Tem coisas que eu quero. Tem muitas coisas que eu coloco no meu projeto e que em determinado tempo o Senhor fala comigo, ou Ele me mostra, isso aqui não é para você. Eu não tenho isso com você. Olha, eu tenho isso com você. Permaneça. Eu quero isso para você. Tem coisas que Deus fala, não, isso não é para você, eu não tenho isso com você. E eu tenho que entender muito bem, porque quando Deus disse que Ele não tem alguma coisa comigo, é porque Ele sabe o que é melhor para mim. Mas só uma pessoa que ama é capaz de aceitar. É ou não é? Só quem ama de verdade é capaz de aceitar. Ele é capaz de obedecer sem questionar. Nós precisamos investir com muita força, com muita intensidade, a nossa vida em Deus. O tempo passa muito rápido, gente. O tempo passa muito rápido. O tempo passa e você não vê. Nós já estamos hoje, dia 3 de abril. E você vai dizer assim, meu Deus do céu, 3 de abril. Começou ontem um ano. Começou ontem. Eu lembro da minha filha, quando eu saí da maternidade com a Ana Vitória no colo. Agora nem no colo eu consigo pegar ela mais. Vai fazer 17 anos agora esse mês. Calma, 18 anos só ano que vem. Não turbe meu coração. Eu ainda tenho um longo processo ainda para amadurecer isso. Eu sei. Vai chegar essa hora. Vai chegar. O pastor Cauê ainda hoje estava numa live que nós fizemos agora. E aí eu dizia assim, pastor Cauê, se prepara. Ele falou, quando ela tiver 80 anos ela casa. Mas vai chegar. Mas o que eu digo, eu tenho a dizer para você? O tempo passou muito rápido, parece que a gente não vê. Passa muito rápido. Muito rápido. Um momento como esse, você está aqui, e se você não aproveitou, você perdeu esse tempo. Você está conseguindo entender? Você perdeu esse tempo. Você perdeu. E você tem que aprender e definir, deixar muito bem claro para você aonde eu estou, quem eu sou, quem você é. Sabe como você vai descobrir quem é você? Quando você for pressionado. Quando você tiver uma situação que aquilo vai te levar a ser pressionado. Sabe a prensa de azeite? Vai sair de você o quê? Fé. O que vai sair de você? Vai sair de mim, bispo, um taco de beisebol. Eu vou arrebentar todo mundo que tiver na minha frente. Pois bem, Deus vai postergar ainda mais 10 anos aquilo que Ele tinha com você. Entenda que a maneira que você se enche de Deus, a maneira que você se enche da palavra, a maneira que você vai dando lugar a Deus na sua vida,
vai dando a você condições de você tirar todas as impurezas do velho homem, das velhas atitudes, da velha maneira de agir, a velha maneira de pensar. Porque é a maneira que nós agimos que condena cada um de nós. Sabia? É a maneira que você age que condena você. Como a palavra que nós tivemos hoje, você fala e você vai dar conta daquilo que você vai dar conta daquilo que você falou, você vai assumir de verdade aquilo que você falou. Aqui, ó, Mateus 12:36, assim, ó. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tivera falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Por que eu estou sendo condenado? Por que eu estou sendo condenado? Por quê? O que você disse? O que você falou? Lembra do carro? Batido? 3 dias depois? Por quê? Por que você falou? E mesmo assim, nós temos a plena consciência, só que quando uma pessoa não tem Deus, ela é pura emoção. E quando ela é pura emoção, ela fala o que ela quer. É ou não é? Mexeu comigo, agora quero ver, agora aguenta. Não tem aquela expressão? Mexe com quem está quieto. E aquela pessoa é quietinha, não mexe com ela, porque olha, meu Deus, mexeu com ela. Eu, se eu fosse você, eu evitava. Jesus, quando ele foi pressionado, saiu dele aquilo que Deus esperava. Abraão, quando ele foi levado pelo anjo a ter aquela atitude de oferecer o seu filho Isaque em sacrifício, saiu dele a obediência. O que tem saído de você? Você tem que analisar. Talvez você é aquele tipo de pessoa que reclama para tudo, que questiona de tudo, que murmura tudo. Por que que Deus permitiu isso acontecer na minha vida? Por que que Deus deixou isso acontecer na minha vida? Quantas vezes? Alguém aqui já fez isso? Já? Por que que o Senhor permitiu? Por que que o Senhor deixou? Por quê? Por que que o Senhor deixou? Talvez você está dizendo lá assim, ó, Senhor, me exalta. Meu Deus, me eleva. Me prospera, me leva para níveis altos. E Deus falou assim, ok, vou fazer isso com você. Só que tem um monte de coisinha dentro de você que não dá para levar não. Você vai ter que tirar. Senhor, mas não, você vai ter que tirar ou eu tiro. Então tá bom. Se você ficar aí, você não vai conseguir ver. Mas se eu te levar para cá, isso aqui vai expor tudo que está dentro de você. E isso vai expelir de você. Você não vai ter alternativa, isso vai vir à tona. Você vai ser levado para um nível de pressão, que aquilo vai vir à tona, vai vir pelos poros. Quem é você? Quem é você? Você está disposto a esse tratamento? Você está disposto a esse tratamento? Nós temos aqui na igreja, não sei se o seu Renê está aqui. Cadê o seu Renê? Não está aqui não, né? O seu Renê passou teve um problema de saúde ano passado, ano retrasado. Acho que teve um infarto e tal. Chegou no hospital, entrou, estava infartando, com um problema seríssimo. Só que chegou lá, opa, vamos direto fazer o procedimento e vamos, tal. Foi fazer, perguntaram para ele assim, o senhor comeu alguma coisa? Comi. Fixe, então nós não podemos aplicar anestesia. Não há como aplicar anestesia. Não tem como. Olha o desespero. Olha o que é a escolha. Podemos fazer a cirurgia sem anestesia? Agora. Eu quero viver.
Agora você imagina, cortar e fazer todo um procedimento sem anestesia. Por isso que eu falo que os homens têm que vir para o trabalho dos 300 valentes. O seu Renê está nos 300 valentes. Está vendo? 300 valentes. O seu Renê está nos 300. E ele foi sem anestesia. E quando ele começou a explicar o procedimento, eu falei assim, misericórdia, homem, você está nessa fé mesmo, hein? E foi, e ainda foi conversando com o povo e tudo lá, porque não podia sedar. E ele tinha que fazer o procedimento. Porque senão ele ia entrar por uma medicação e ele tinha que ficar, e ele já estava num nível, assim, avançado. Aquilo poderia tornar-se pior, trazer sequelas e tantas outras coisas. Vai ser anestesia mesmo. Tem gente que quando ora por um familiar, Deus começa a apertar. Não, Senhor, não faz. Deus fala, você não orou para Deus tratar? Estou mexendo. Estou tratando. Senhor, fala comigo, me ajuda. Meu Deus, é que nem você orar e falar assim, meu Deus, me ajuda, eu quero ter paciência. Não é? Aí sabe aquele vizinho que tinha 2 filhos? Barulhento? Sabe? Aí muda mais outro do lado com 5. Deus fala, pronto, agora eu vou aumentar teu nível. Você fala assim, o nível de fé ou de loucura? Eu não entendi, Senhor. Aonde o Senhor quer me levar? O nível de fé ou loucura? Senhor, eu pedi paciência. Senhor, mas eu não estou entendendo, não estou entendendo. Aonde o Senhor quer me levar? Sempre para o nível superior. Mas quando eu entendo a maneira de Deus trabalhar, eu sei que Ele está trabalhando em mim. Deus trabalha em você. Deus quer trabalhar em você. Repete isso comigo, Deus quer trabalhar em mim. Ele quer trabalhar em você. Eu disse ainda para alguém esses dias, eu atendi uma pessoa, e essa pessoa ficou por um bom tempo falando comigo sobre algumas coisas, e ela revoltada, nervosa, por que não? Porque fizeram isso, porque fizeram aquilo outro. E na hora eu falei assim, você sabia que Deus está trabalhando com você? O problema não está nas pessoas, está em você. E ela começou a chorar, ela falou assim, o senhor acredita que eu pensei muito sobre isso nesses dias? E aí, isso faz mais ou menos um mês. Essa semana que passou agora, ela veio falar comigo, semana passada. E ela veio agradecer, e ela veio falar assim, bispo, o senhor não tem ideia o quanto Deus tem me abençoado. Porque eu não tinha noção quantas coisas estavam travadas na minha vida por conta daquela antiga cabecinha, criaturinha, aquele orgulho, aquela arrogância, achando que as pessoas eram culpadas, mas Deus queria trabalhar em mim. E olha que coisa interessante, a área que foi afetada era uma. As áreas que ela foi beneficiada e abençoada não tinha nada a ver com aquela. Não tinha nada a ver com aquela. Ou seja, quem estava travando aquilo não era o diabo, era o próprio Deus. Você está entendendo isso? Era o próprio Deus que estava segurando aquilo. Eu não posso te abençoar. Porque se eu te abençoar, você com esse coração, você vai achar que é assim que tem que ser. E é essa maneira que tem que viver, que é esse padrão que tem que seguir. Não é assim. Não é assim. Entenda. E busque por essa mudança. Busque por essa mudança. Atinja esse nível de plenitude em Deus. Atinja esse nível. E eu tenho certeza que tudo, absolutamente tudo, que você sonha, você vai viver. E entenda uma coisa, o nível de ansiedade, de preocupação, de desespero vai diminuir para 0. E você vai viver num nível de paz tão grande, que mesmo que você estivesse correndo, você não conseguiria chegar tão rápido quanto Deus te colocar lá.
Deus te coloca. Deus te leva. Deus te coloca lá de uma forma que você não consegue nem explicar. Quando você vê, você fala, pô, cheguei. Nem se eu quisesse, eu conseguiria chegar. Deus te coloca. Isso é coração. Isso é relacionamento. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Aqui em Eclesiastes 9:11, na versão NVT, diz assim: observei outra coisa debaixo do sol. Aquele que corre mais rápido nem sempre ganha a corrida, e o guerreiro mais forte nem sempre vence a batalha. Às vezes os sábios passam fome e os sensatos não enriquecem, e os instruídos não alcançam sucesso. Tudo depende de se estar no lugar certo. Aonde? Aí você vai dizer assim, nossa, isso aí está na Bíblia? Tá? Abre a sua aí, você vai ver. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Onde você está? Coloque as mãos no seu coração. Com os seus olhos fechados. Eu quero que você peça a Deus. E diga, eu quero que você faça essa oração. Diga, Senhor, eu quero ter um compromisso com o Senhor. Independente de quem eu fui, a mentalidade que eu tive, as escolhas erradas e os caminhos errados que eu segui, eu quero um compromisso com o Senhor. Não quero mais viver do jeito que eu estava vivendo. Estou cansado. Fala para Deus, Senhor, eu estou cansado de viver com aquela mentalidade medíocre, com aqueles pensamentos rasos, aquela vida rasa, sem sentido, sem fundamento. Eu sei que o Senhor tem muito mais para mim, porque o caminho com o Senhor é muito amplo. Eu preciso do Senhor. Eu preciso, meu Deus, da Tua presença. Eu sei que o Senhor pode fazer por mim, meu Pai, de uma forma que eu nem posso imaginar. Oh, meu Deus, eu peço, Senhor, abençoa o Teu povo. Abençoa essas pessoas que estão aqui, Senhor, nesta madrugada. Pessoas que entenderam, meu Deus, quão importante é estar na Tua presença. Pessoas que entenderam, Senhor, meu Pai, que o Senhor é a coisa mais importante na vida dela. Pessoas que entenderam e que aprenderam a valorizar, a honrar o Senhor, a respeitar o Senhor. Oh, meu Deus, ajuda, Senhor. Ajuda que esse nível, meu Pai, de maturidade, ele cresça, ele desenvolva, e que essas pessoas atinjam níveis altíssimos no Senhor. E que a Tua presença, oh meu Deus, que a Tua presença, meu Deus, ela seja a coisa mais importante na vida dela. Porque a Tua presença é, meu Deus, a coisa mais importante na vida de uma pessoa. Por mais que ela tenha experimentado tantas coisas, nada se compara com a Tua presença. E poder sentir essa paz, e poder sentir esse conforto, esse renovo. Nada se compara.
Nada, nada se compara. Fale com o Senhor. Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre Milhares. milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Fale com o Senhor e diga a Ele o quanto Ele é importante para você, o quanto você se sente grato em estar aqui nesta madrugada, buscando a presença dEle, e diga a Ele o quanto Ele é importante, o quanto você o ama, o quanto você o adora, o quanto você entende que essa presença, que essa direção, que esse poder que Ele tem, que Ele nos cobre, que Ele nos guarda. Diga a Ele, diga: Senhor, eu te amo, eu te adoro, meu Deus, eu não sei viver sem a Tua presença, por mais que eu tente, meu Deus, por mais que eu busque, meu Deus, eu não sei viver sem a Tua presença, meu Deus, eu não sei viver sem a Tua direção, sem os Teus ensinamentos, meu Pai, eu não sei. O Senhor é a coisa mais importante, ó meu Pai, para mim. O Senhor é a coisa mais importante na minha vida. Eu preciso do Senhor. Me ajuda, Senhor, me ajuda a ter essa mentalidade, me ajuda, meu Deus, a ter esse espírito, me ajuda, Senhor, a ter essa visão. Senhor, me ajuda, meu Deus, me ajuda eu ver o que eu não estou vendo, me ajuda eu entender o que eu não estou entendendo, me ajuda eu compreender o que eu não estou compreendendo, me ajuda, Senhor. Eu não quero perder tempo, eu não quero perder, meu Deus, as oportunidades que o Senhor tem me dado, e cada dia é uma oportunidade, cada dia é uma oportunidade, Senhor, e eu peço a Deus Todo-Poderoso, oh meu Deus, eu peço, Senhor, meu Deus, nos ajuda, Senhor, a valorizar, a respeitar cada uma dessas oportunidades. O dia que se chama hoje, ajuda, Deus, ajuda, Senhor, ajuda. Nós temos a mentalidade certa, a ter um espírito certo, a ter um coração aberto, um coração rasgado, um coração totalmente temente ao Senhor. Meu Deus, indiferente o que fizeram, o que falaram, o que tentaram contra nós, a resposta, meu Deus, que nós damos a essas situações é a resposta da fé. Se for preciso, eu vou virar a outra face, meu Pai, se for necessário, meu Deus, eu vou me calar, eu não vou falar, eu vou retroceder diante daquilo que o Senhor tem falado. Eu não vou, Senhor, eu não vou, meu Deus,
ser aquele, meu Deus, que vai envergonhar o teu nome, meu Deus, que vai maldizer o teu nome. Não, Senhor, eu sou aquele, meu Deus, que vai ser usado para que o nome do Senhor seja exaltado, glorificado, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, o nome do Senhor será glorificado de forma grandiosa, poderosamente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, eu peço a tua unção sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Eu peço que saia daqui, Senhor, homens e mulheres transformados, mudados, restaurados. Meu Deus, tendo atitudes novas. Meu Deus, comportamentos, decisões, escolhas totalmente alinhadas com a tua palavra. Eu peço, continue falando aos corações. Continue falando ao Espírito, ajudando o crescimento, o avanço de cada um deles, meu Deus. E que essa glória seja completa, plena, na vida deles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro essa unção, esse poder de transformação, de mudança, de visão, de caráter, de espírito, sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Repete assim comigo, diga: Senhor Jesus, eu tomo posse dessa unção, deste poder, eu saio daqui transformado, abençoado, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, graças a Deus. Está ligado? Pega o Espírito, que Espírito? Em nome de Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.